eventualmente a pseudociência ela vem travestida de ciência por uma ciência de má qualidade. Então, não deixa de ser ciência, mas aí a gente tem duas questões, que é tanto a pseudociência quanto a ciência de má qualidade, gerando conclusões inapropriadas, gerando condutas inapropriadas. E o momento atual parece instigar isso de forma bastante contundente. Vemos uma avalanche de notícias, vemos também a grande quantidade de opiniões embasando condutas. E há quem pense que talvez isso seja novo. Guilherme, diz para gente, surgiu junto com o Covid, essa pandemia de pseudociência ou aplicação de condutas de baixa qualidade? E eu, complementando, o que tu achas que explica esse tipo de comportamento? Sim. De forma nenhuma, Renato. Até eu tinha deixado aqui, mas vou pegar que eu deixei mais longe. Eu estava folheando hoje, Renato, esse livro aqui, que é a História da Medicina. Das primeiras curas aos milagres da medicina moderna. É um livro que nos ajuda a perceber que esses auto-enganos que o Luiz colocou, eles já existem desde sempre na medicina, então fazem parte da nossa forma de pensar, da mente humana como ela é. Esse livro é interessantíssimo, trazendo relatos de como essas situações de acreditarmos por acreditar em terapias e intervenções, elas têm nos pregado peças há muito tempo, né? Então, eu até já havia escrito sobre isso, mas esse livro lembra do quase assassinato do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, aquele gigante que sobreviveu a guerras arriscadíssimas, que acabou sendo acometido por uma aparente epiglotite e fez um quadro gravíssimo, entrou em sofrimento respiratório e, e passou a ser tratado com sangria, que na época era o tratamento que se acreditava beneficiar. Esse paciente ele foi sangrado no período de 24, 36 horas, a ponto de perder praticamente toda a volemia, o que hoje a gente chamaria de choque hemorrágico iatrogênico. E provavelmente faleceu das sangrias, que foram um tratamento super popular na época. Então, esse livro, de novo, eu vou mostrar, porque eu gosto muito de relembrar a história, mas ele nos ajuda a entender que esses auto-enganos, eles nos acompanham desde sempre. E acredito que, então, a epidemia do coronavírus só esteja potencializando essa situação, que não é nova. Tá? Em meio a epidemia do coronavírus, saiu o resultado do último trial que testou o efeito de abrir a artéria coronária em paciente com doença coronária estável, mostrando que não há um benefício que predomina em média nos pacientes com doença arteriocoronariana estável, e a gente observa, olha para trás e já tinha muita evidência apontando para o mesmo rumo, e uma enormidade de pacientes submetidos a essa intervenção aí nas últimas décadas. Então isso vem desde sempre, e eu acho que o caminho para superar isso é lento. Ele, ele envolve mudança na maneira de pensar dos médicos, e isso não se dá de uma hora para outra. Eu concordo com o Luiz que é um processo que vai ocorrer lentamente, mas dentro de uma visão positiva, isso já vem melhorando a medicina, e acho que em parte explica o incremento enorme na expectativa de vida da população mundial aí que a gente consegue observar nessas últimas décadas. Né? Então, quanto a isso, eu sou um otimista, mas é um processo intrínseco nosso que a mudança é lenta e gradual. Eu Guilherme, então tu concordo, me eu diz que. concordo, eu Desculpa, concordo com o Luiz. Guilherme,
Eu concordo com a visão otimista de Guilherme, é minha visão também. Se a gente observar assim, essa visão crítica atual que o corpo médico tem em relação à qualidade das evidências científicas, é uma visão que tem melhorado ao longo dessas últimas décadas. Tem melhorado porque devido a nenhum movimento que chega com o nome medicina baseada em evidências ou alguma coisa assim, não é essa a questão. Tem melhorado porque ciência dentro de um paradigma epidemiológico, tem se tornado cada vez mais frequente, né? Então, naturalmente, o método científico vai evoluindo, né? Então, naturalmente, essa discussão surge e profissionais de saúde passam a ter também uma visão mais crítica em relação à qualidade da evidência. Então, existe uma evolução. Hoje se discute integridade científica, se discute replicabilidade de estudos, existe um campo científico chamado metaciência, que é a ciência que estuda a ciência e suas deficiências, né? E isso é uma evolução, então a gente realmente está evoluindo. Agora, uma coisa que está sendo assim sofisticada é a pseudociência, né? A pseudociência que Guilherme se refere da época de George Washington não tinha um estudo que respaldava a sangria, era praticamente a crença. Hoje, essas crenças, elas são respaldadas por pseudo-estudos, né? Ou por coisas que a gente Luiz, chama... não, desculpa te ou interromper, por mas esse é um aspecto muito interessante da história, porque ao mesmo tempo que essa situação ocorria com George Washington nos Estados Unidos, na Europa estava surgindo um ensaio clínico randomizado. Se tu olhar por datas, é mais ou menos no mesmo período. E algum pouco tempo depois, já então depois do advento do ensaio clínico randomizado, surgiu o ensaio clínico randomizado para sangria e mostrou uma tendência a aumentar a mortalidade em torno de 10 vezes. E tem muita semelhança com os tempos de hoje, porque apesar da evidência científica ter aparecido naquele momento, era um ensaio clínico randomizado, a imensa maioria dos médicos negou. E o uso da sangria ele transcorreu ainda por muito tempo, teve alguns booms adiante disso. É E a, é a A gente mudança do pode comparar paradigma. isso a gente pode comparar isso de uma certa forma com a angioplastia coronária. Há 15 anos atrás foi publicado o estudo Courage, não precisava do Sim. estudo isquímia, entendeu? Para dizer a mesma coisa que o estudo Courage, que o estudo Bari e que uma sucessão de estudos que tem um resultado consistente. Né? Então, o estudo isquímia, na realidade, o estudo, se você for ver do ponto de vista assim, de um purismo científico fútil, desnecessário, o paradigma estava bem solidificado, digamos assim. Mas Eventualmente a é mudança da interessante. prática, desculpa, Luiz, eventualmente a mudança da prática, ela vai ocorrer 10, 20 anos depois da quebra do paradigma. E muito Verdade. disso se sustenta em fenômenos neurocognitivos, de conforto, de dissonância cognitiva. Abrir a coronária parece algo muito intuitivo quando o problema é que ela está se fechando. O que aumenta, nós precisamos diminuir, o que diminui, nós precisamos aumentar. Um raciocínio embasado em regressões à média, a tendência de normalização, aí do ponto de vista gaussiano, permeia muitas hipóteses e reforça crenças que as intervenções que fazem parâmetros voltarem à média, ou que está fechado se abriu, que se abriu se fechar, responder por lógica que deva ser algo a ser instituído, mesmo diante de estudos de baixa qualidade. Então, o que eu Então, uma queria observação. provocar vocês dois é falar exatamente isso. Nós falamos de pseudociência, mas eu gostei muito do termo pseudoestudos, porque boa parte do que se noticia hoje, que a gente debate, instigado pelo nosso instinto médico de querer salvar e usando o nosso outro alicerce, que é a medicina baseada em evidência, que são as fake news científicas. Né? Então, só, como o só mau uso do método pode gerar tudo isso? Só Renato, uma antes observação de. assim. E Não, Luiz, em relação
É que eu estava mais ou menos naquele raciocínio, mas eu queria só abrir um parêntese, porque eu sei que tem estudantes e etc. A gente, é só para explicar, quando a gente está criticando o paradigma da angioplastia coronária, esse é o paradigma voltado para pacientes. O paradigma que está sendo criticado é a angioplastia coronária, voltado para a doença coronariana estável, com o objetivo de redução de infarto ou mortalidade, ok? A angioplastia coronária é um grande advento em cardiologia e que tem o potencial de beneficia e tem potencial de beneficiar muitas pessoas com doença isquêmica ou até em certas situações com doença coronariana crônica. Mas o que muitas vezes acontece em medicina, e isso está dentro da definição de overuse, é a utilização de um recurso no paciente errado, na hora errada, e aí a gente futiliza isso que tem uma propriedade intrínseca até boa. Só para deixar isso claro. Mas para mudar de Luiz, assunto, voltando ao assunto anterior, só completar aqui, Guilherme, foi quando você deu o exemplo acho que do George Washington, em que você falou que tem outras evidências de George Washington. O que eu queria completar é o seguinte: surge, na época da sangria de George Washington, era uma coisa baseada em crença. Hoje as crenças existem assim, se por um lado ensaios clínicos randomizados, ou nem tudo é ensaio clínico randomizado, trabalhos científicos vêm para orientar a gente em relação às crenças, esse paradigma do empirismo ele é sequestrado em prol da pseudociência, na medida em que você faz o que eu chamo hoje de anti-estudos. Estudos com uma série de vieses e que mostram o resultado que você queira. Um grande exemplo não, tem muitos exemplos disso, mas o exemplo que está aí em voga é o tal do estudo francês sobre o tal antimalárico, né? Aquele estudo ali ele tem todos os vieses que um estudo que se propõe a avaliar a eficácia pode ter. Então ele é um tratado de vieses e também um tratado de erro aleatório na medida que não tem tamanho amostral, tem múltiplas comparações, etc. Então ele é um exemplo. E aí você fabrica o resultado que você quiser. Então, enquanto o método científico ele é utilizado para dificultar uma afirmação, e se diante de um desenho científico adequado, e diante dessa dificuldade de afirmar, mesmo assim eu afirmo, o método científico pode ser sequestrado para facilitar a afirmação, quando você cria vieses em prol da afirmação. Então é um sequestro, isso é um anti-estudo. O estudo não serve para ajudar a gente a entender o universo. Ele faz com que a gente desentenda o universo. Então é o cuidado que a gente tem que ter. Claro que o empirismo, a ciência vem evoluindo, hoje a gente tem maior quantidade de evidências científicas, mas cuidado se as evidências delas estão servindo para clarear mais as coisas ou para tornar as coisas mais escuras. Renato, tu viu que o Luiz não fala nem o nome da hidroxicloroquina, né? Depois tu pode perguntar para ele por quê. Eu acho que vai ser uma discussão interessante. Acho que ele está de saco cheio. Mas o que eu ia comentar, Luiz, outro aspecto da história do overuse, dos autoenganos na medicina, ainda voltando à história da sangria da época do George Washington, um pouco depois, então, surgiram os ensaios clínicos, inclusive ensaio clínico para sangria, e um deles foi de uma data próxima ali de 1830. O autor se chamava Luiz. Foi esse que trouxe eu estava resgatando aqui, que trouxe a mortalidade de 10 vezes mais para quem fazia sangria, indo contra tudo que a lente humana enxergava naquele momento, porque os médicos que praticavam achavam que fazia bem. E quando o Luiz publicou, todos esses médicos que se sentiram afrontados com a nova evidência tentaram dizer, e aí eu resgatei num livro histórico alguns argumentos, né, que eles disseram, então, que eles não tratam de estatística, eles cuidam de pacientes individualmente à beira de leito. E o Luiz contra-argumentou dizendo que era impossível saber se um tratamento é capaz ou não de salvar um paciente individual, não havendo demonstração de eficácia e segurança em um grande número de pacientes. Acho que o Segundo Luiz ele, sem a ajuda da reencarnou. estatística, sem a ajuda da estatística não é possível a prática da medicina real e individual, disse Luiz, que bem poderia se chamar Luiz Correia também, porque é muito parecido com os teus argumentos de hoje.
Isso também mostra, apesar da minha visão otimista, um pouco do tamanho do desafio que a gente tem, que é mudar essa cultura, que ela é secular, então. Guilherme, eu acho que, na minha experiência, eu gostaria de ouvir a opinião do Luiz sobre isso, já que ele voltou agora, né, nessa nova etapa da vida, séculos depois, enfim. Eu ouvi a opinião sobre a experiência clínica. Não, É isso que você quer, sobre né? o olho clínico. É isso, exato. Olho O olho clínico. clínico. O olho clínico do ponto de vista de determinar a eficácia, ok? O olho clínico é muito importante, a experiência clínica é muito importante, mas para determinar, se a gente está falando em conduta terapêutica, para determinar a eficácia terapêutica, ele serve para nos enganar e não para nos orientar. Se a gente olhar o olho clínico, a gente vai se enganar. Primeiro que é impossível ver um benefício no nível das coisas que a gente vê, né? Quando a gente tem um feedback muito rápido, o olho clínico serve. É bom até explicar isso, né? Coisas do tipo assim, eu faço um propofol e o paciente dorme. Isso aí o olho clínico é capaz de nos orientar, de nos ensinar, ok? Porque o feedback é imediato. Mas em boa parte das coisas que a gente faz agora para o feedback ser lá na frente, né? E na verdade esse feedback é um resultado de uma multiplicidade de fatores e não só o nosso ato. Então a gente não tem o feedback que a gente precisa para a gente aprender pela prática clínica. O que a gente acontece na ausência desse feedback? A gente substitui isso pelo viés de confirmação. Eu acredito que meu paciente vai melhorar porque eu estou fazendo, por exemplo, Entresto, né? Que é aquele trabalho, que é aquela droga para insuficiência cardíaca que foi pseudo demonstrada como eficaz, porque o grupo controle tinha um tratamento diferente do que a droga que seria a inovação. Então, eu acredito que eu vou beneficiar meu paciente com Entresto, já entro acreditando. Os pacientes que saírem ali bem daquele período que eu introduzi o Entresto, eu vou ver aquilo como uma confirmação de minha crença. E os pacientes que não evoluírem bem eram muito graves, nem o Entresto resolveu, né? É bem verdade que os pacientes que evoluem bem, eles podem evoluir bem pela regressão à média, né? Você está em crise, a tendência, se você não morrer, é melhorar, né? Mas não é só isso, não. Na hora de botar em traços, você fica olhando o paciente com mais atenção, você aumenta o diurético, você adequa as outras terapias todas. Aliás, aquele paciente já é uma novidade para você. Você já vai até gravar o nome dele, nem precisa olhar o prontuário, porque ele é a sua novidade. Aliás, é o seu orgulho de estar usando, prescrevendo com essa caneta poderosa essa medicação que a indústria farmacêutica está aí, que traz, inclusive a indústria farmacêutica nos traz muito benefícios, mas também ela tem um dos objetivos, não é o objetivo paciente, é o objetivo outro, né? Então a gente acaba caindo muitas vezes nisso, seduzido por essas coisas que a gente pode chamar de propaganda. Então é impossível eu perceber na minha prática clínica que o Entresto traz benefício. Porque se trouxer benefício, e esses benefícios normalmente são probabilísticos, eu preciso tratar 20 para 1 se beneficiar. Isso é um NNT bom, é um NNT de boas terapias, inclusive dessa, se ela for verdade, né? Não sei se é. Não sei se é. Não estou dizendo que não é, mas eu não posso dizer que eu sei que Entresto é eficaz, né? Então, mas se for verdade, eu vou precisar tratar 20 para 1 se beneficiar e vou precisar, na minha experiência clínica também, ter outros 20 que eu não tratei e não ter o benefício nesses outros 20. Agora eu pergunto, como na prática clínica eu posso conseguir ter esses 40 pacientes e fazer essa planilha de Excel na minha cabeça e perceber que a diferença foi em 1 em 40, ou 1 em 20 para um lado e dos outros 20 ninguém se beneficiou? É impossível. Então, se eu estiver tirando uma lição de eficácia terapêutica da minha experiência clínica, essa lição não é verdadeira. Ou se ela for verdadeira, é uma coincidência com a verdade. Mas a verdade não está vindo dessa observação. E essa é a humildade que médicos precisam ter a fazer afirmações de 2 pontos. Na minha experiência, o paciente está melhorando. Isso é, no mínimo, falta de humildade.
Na minha experiência, esse remédio é ótimo, né? A gente escuta frequentemente essa frase. E por trás desse pensamento de ilusão terapêutica, grande parte das vezes, está a dicotomização usual do pensamento entre funcionar e não funcionar. Eu esqueço que o NNT é calculado pela diferença absoluta de eventos no grupo tratamento e no grupo controle. Ou seja, mesmo no grupo tratamento, eu tenho um pool de pessoas que vão desenvolver o problema. E no grupo controle, um pool de pessoas que vão desenvolver o problema. Mas eu tenho um excedente de problema no grupo controle em relação ao grupo placebo. E as pessoas esquecem. Então, ouvi frases do tipo, mas o paciente estava anticoagulado, como teve um novo evento? Ele não deve ter tomado, a culpa acaba caindo na adesão ao tratamento.